A Montanha Mágica, passagens e comentários, este é o número 105. Eu intitulei este 105 como Que raios de individualismo é esse do Settembrini? Eu acho que foi isso. Sobre que raio de individualismo é este de Settembrini. Bom, está mais do que provado e está explícito aqui nessa passagem, né? Página 520 em diante. E toda vez que a gente vê o NAFTA, que o NAFTA não é um individualismo ele não é um individualista de modo algum, né? E aí, em teoria, tanto o NAFTA considera, como é claro, o Settembrini é o individualista, né? A honra do ser humano, né? O ser humano como o centro e assim por diante, né? Em alguns aspectos isso é claro que fica muito, muito claro e dá para concordar, né? Por exemplo, o ser humano como objetivo final, né? O conforto do ser humano como a nossa missão, né? A preservação do ser humano como ótimo, né? Só que aí já começa o problema. Por que aí já começa o problema? Preservação do que mesmo? Do ser humano. Qual ser humano? Não, como assim qual ser humano? Do ser humano? O Settembrini responderia. Ah, tá, do ser humano em geral. Isso, do ser humano em geral. Então é a preservação da humanidade. Correto? Preservação da humanidade. E aí é a primeira vez que a gente poderia olhar para o Settembrini e falar: que raio de individualismo é esse? Peraí, que raio de individualismo é esse que preserva o indivíduo, mas não enquanto o indivíduo enquanto simplesmente um número numa sociedade? Né? Então começa aí. E se a gente começar a cavucar, né? Cavar por esses lados, a gente vai encontrar diversas contradições entre o cientificismo do Settembrini, o seu positivismo, e o individualismo, se a gente entender individualismo como pensar no indivíduo, né? Bom, já falei sobre a preservação da espécie. Nós podemos ver ali na página 529, no final do primeiro parágrafo que termina nessa página, o Settembrini está escrito o seguinte: rejeitou a ideia de punição após ter combatido a da culpa. Então o Settembrini está falando: olha, não pode haver punição porque não há culpa. Por que não há culpa? Ele defendeu essa ideia sobre a base de um determinismo científico. Ou seja, a sociedade, o nosso DNA, né? Settembrini falaria se ele visse o nosso dia de hoje, a configuração psicológica, etc, é o que decide as coisas para agir no nosso lugar, né? Para a gente. Não somos nós. E aí, novamente, eu pergunto: que raio de individualismo é esse que eu não consigo tomar as minhas próprias decisões? Que raio de individualismo é esse que, na verdade, eu decidi ficar com a minha mulher só por uma questão de preservação da espécie e porque eu tenho em mim um instinto de sexual e reprodutivo? Que raio de individualismo é esse que pode ser explicado por uma regra pré-estabelecida da ciência? Então, que raio de liberdade que eu tenho, que raio de diferente que eu vou ser em individualismo, se eu sou meramente um joguete nas mãos das forças exteriores a mim, quer seja nas mãos dos outros, na sociedade, nas mãos do meu corpo, nas mãos dos meus instintos, nas mãos do meu subconsciente, nas mãos do meu blá blá blá, blá blá blá, e a gente pode ir para todas as teorias científicas. Teorias científicas no sentido a ciência simplificada, né? A ciência ingênua, a ciência que se arroga a si ter a resposta de tudo. Se você quer explorar isso em bastante detalhes, essa ideia da ciência mais ingênua, né, que pensa que tem explicação para tudo, eu aconselho você se você tiver energia suficiente,
assistir a série de vídeos que eu fiz lendo O Alienista, do Machado de Assis. Tem uma playlist aqui. Se eu lembrar, eu coloco na descrição. Se eu não lembrar, você me pede ou dá uma vasculhada aqui no canal que você encontra, né? Bom, então deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar para você. Continuando, né? Não, deixa eu ver se eu tenho... Ah, tá. E daí eu volto para um parágrafo que eu tinha lido nos passagens e comentários antes, para a gente ver o seguinte. E o senhor Settembrini, na 524. Apesar da sua bela eloquência, no fundo não entendia nada de beleza. No que dizia respeito à pedagogia, o conceito de dignidade defendido por aqueles que queriam excluir os castigos corporais tinha sua raiz, segundo Nafta, no individualismo liberal da época burguesa humanitária. Então lembre-se, o próprio Nafta acredita que o Settembrini é individualista, né? O que é verdade em um certo sentido, né? Só estou falando para você no outro sentido, lembre-se, a gente conversou sobre isso. No absoluto esclarecimento do eu, que estava a ponto de extinguir-se e dar lugar a ideias menos efeminadas que já se achavam iminentes. Ideias de disciplina e de docilidade, da coação e obediência às quais era inerente uma sagrada crueldade. Bom, aqui, como eu falei, esses passagens e comentários 203, 204, 205 e 16 vão estar todos conectados. Mas aqui perceba, por que o Nafta não é individualista, né? Isso todo mundo concorda, está claro. Porque ele acredita que tem que haver uma certa disciplina e uma docilidade em relação ao quê? Em relação aos princípios espirituais. Correto? Você concorda comigo? Isso é um grande problema se esses princípios espirituais forem impostos desde fora. Isso não é o Nafta falando, isso sou eu falando, ok? Isso é um grande problema se os princípios espirituais impostos forem impostos desde fora, né? Por que eu tenho que falar isso para você? Porque há sim uma voz que ultrapassa o indivíduo. Há sim uma voz que está acima do indivíduo, mas essa centelha está dentro de nós. Então é assim, eu sou tão individualista, eu analiso, eu mergulho tanto no meu eu que eu encontro o meu verdadeiro eu. E qual que é o meu verdadeiro eu? O meu verdadeiro eu me ultrapassa e é algo que não é mais individual, né? E aí que está essa tensão. Mas para o Settembrini não. Para o Settembrini é uma imposição de fora. Desculpe, para o Nafta, uma imposição de fora, né? Então tem que ter uma docilidade. Por isso, essa docilidade, como que eu sei que é de fora? Tem que ter docilidade, é o castigos corporais mesmo, né? E uma disciplina. O tema desse vídeo é Settembrini, correto? Perceba, não é isso, exatamente isso, que o Settembrini quer dos seus pupilos? Não é exatamente uma docilidade no que concerne à aceitação dos grandes princípios científicos, filosóficos, iluminados que já foram descobertos? Perceba, toda vez que o Hans tenta, através da sua percepção individual, pessoal, fazer qualquer observação, o Settembrini faz o que? Ele corta o Hans dizendo assim, não, só escute. Então, o que é esse só escute? É cobrar dele uma disciplina e uma docilidade. Volto a enfatizar, o problema não é docilidade, o problema não é disciplina. O problema é docilidade e disciplina a coisas que são totalmente exteriores a você. A coisa a qual você está sendo dócil não tem eco dentro de você. E olha, para o Settembrini, que mané eco o quê? Que mané é você que tem que perceber também? Que mané cada indivíduo tem que ver? Não, as verdades científicas e grandes já foram estabelecidas e descobertas, basta as pessoas se sujeitarem a elas, né? Então, novamente, nós podemos perguntar
Que tipo de individualidade é essa que tira do indivíduo a possibilidade de fazer o bem e fazer o mal? Afinal, tudo está já determinado, a ciência bem explicou. Que tira do indivíduo a culpa. Então, eu não sou culpado. Mas também, por consequência, você pode pensar, tira o mérito, né? Porque, novamente, é a minha sociedade. Que tira do indivíduo ter uma percepção original, que tira do indivíduo ser autor das suas ideias. Que raio de individualismo é esse? E aqui eu volto a enfatizar esse caráter muito próximo do Naphta e do Settembrini. Parece que os dois são dois lados da mesma moeda. Bom, no próximo vídeo nós exploraremos um pouquinho mais sobre a culpa e a liberdade, né? Quando nós estamos falando novamente sobre esses dois personagens.